Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Califórnia suspende cerimônias de naturalização e afeta centenas de imigrantes, incluindo brasileiros. Médicos avaliam se populares canetas emagrecedoras cortam o efeito de anticoncepcionais após influencer brasileira engravidar. Brasil supera Estados Unidos na pecuária e se consolida como principal produtor mundial de carne bovina. PIB brasileiro reduz e país sai do ranking das 10 maiores economias do mundo. Filme O Agente Secreto ganha força no Oscar e tem mais brasileiros indicados na premiação de cinema. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. O governo dos Estados Unidos confirmou que a TSA, a Administração de Segurança de Transportes, está compartilhando dados de viajantes com o ICE, que é a Polícia de Imigração. Os agentes estão cruzando os dados, descobrindo quem tem pendência com a Justiça ou com a imigração e realizando prisões nos aeroportos dos Estados Unidos. Passar pela fiscalização do aeroporto e embarcar no avião. Uma rotina comum para milhões de pessoas, mas que nos últimos dias virou motivo de medo e pânico entre os imigrantes. A Administração de Segurança no Transporte, a TSA, confirmou que está compartilhando diversas listas de nomes de passageiros com o Serviço de Imigração, o ICE. E essas operações de cooperação estão de fato acontecendo. A TSA vem compartilhando rotineiramente dados de passageiros com o ICE e o cruzamento dessas informações permite identificar pessoas que possuem ordens de deportação em aberto. Historicamente, o ICE não costumava fazer operações de prisão em voos domésticos, mas essa realidade mudou. A cooperação entre as agências federais deu início a uma série de prisões dentro dos aeroportos em todo o país. O governo Trump determinou todos os esforços para prender e deportar qualquer imigrante que tenha histórico de irregularidades, passagens pela polícia, violação de lei ou esteja sem status legal. Não foi divulgado o número de pessoas detidas com essa prática. E não se trata de uma abordagem aleatória, mas de um procedimento direcionado a pessoas que já possuem uma decisão final do governo determinando a saída dos Estados Unidos. Organizações de direitos humanos criticam a medida e protestam pela onda de medo imposta no país. Os advogados alertam que os imigrantes devem ficar atentos. O risco de detenção é real, inclusive em voos domésticos. Portanto, quem se encontra nessa situação precisa buscar orientação jurídica imediata antes de qualquer deslocamento aéreo. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos apresentou hoje o novo avião da frota recém-comprada que será usado para deportar imigrantes. Trata-se de um Boeing 737 que teve o visual alterado. A aeronave recebeu uma pintura semelhante ao designer proposto por Donald Trump para o avião presidencial. As cores também lembram o jato particular do presidente, o Trump Force One. O avião tem uma faixa vermelha ao centro, fundo azul escuro e uma bandeira norte-americana na cauda. A compra da aeronave só foi possível graças aos milhões de dólares liberados pelo Congresso neste ano para apoiar a agenda de deportações em massa do governo Trump. Parte desses recursos está sendo usado para expandir a frota de aviões do DHS, que serão utilizados tanto em operações de deportação conduzidas pelo ICE, quanto para transporte de membros do gabinete. Depois de Nova York e a Flórida, foi a vez da Califórnia suspender as cerimônias de naturalização, afetando centenas de imigrantes, incluindo os brasileiros. O USCIS vai reverter todos os processos de cidadania já agendados, analisando caso a caso. Só depois disso, o Departamento de Imigração vai definir quem poderá se naturalizar no estado da Califórnia. A paralisação foi ordenada pelo governo federal por 2 motivos: verificar se há candidatos de países considerados de alto risco, barrados de entrar nos Estados Unidos, e investigar com mais rigor outros estrangeiros, checando antecedentes, vistos vencidos ou possíveis fraudes no processo.
Além das naturalizações, estão em compasso de espera pedidos de green card e vistos de trabalho. A decisão impacta diretamente os brasileiros que aguardavam a cidadania. A Califórnia é um dos 5 estados com maior presença de brasileiros nos Estados Unidos. Estima-se que entre 350 mil e 400 mil vivam hoje na região. O governo Trump também ampliou os esforços para reabrir casos de imigração considerados de baixa prioridade e para retirar a cidadania de imigrantes já naturalizados. O objetivo é aumentar as deportações nos Estados Unidos. Os detalhes com a Carolina Camargo. Mais de 117 mil imigrantes que vivem no país há décadas estão na mira do governo e podem ser deportados. É que os processos deles, que estavam fechados administrativamente há anos, sem o encerramento ou arquivamento oficial, agora vão ser reabertos. A Casa Branca quer uma revisão completa desses casos e aqueles que não se encaixarem na nova política de imigração podem resultar em deportação. Os reagendamentos vão acontecer inicialmente aqui em Nova York, Arizona, Califórnia e Flórida e devem ser expandidos para todo o país. O governo Trump criticou a prática judicial que costuma dar mais tempo aos imigrantes elegíveis, sem um histórico criminal, para evitar que eles sejam expulsos do país e consigam o direito de permanecer nos Estados Unidos. Houve uma expansão muito grande do programa que Obama tinha iniciado em 2011. Então, no governo Biden, muitos casos foram fechados. Era muito fácil a gente pedir para fechar os casos na Corte de Imigração quando o caso não era bem favorável ao nosso cliente. Mas daí veio agora o governo Trump, 2.0, e nessa versão agora eles estão não somente não concordando mais em fechar os processos, como reabrindo todos os casos que foram fechados há mais de 10 anos atrás, desde o governo Obama. A administração republicana também está solicitando a reabertura de centenas de processos de naturalização. O governo quer que os imigrantes que receberam cidadania no passado tenham seus casos verificados por possíveis fraudes, mentiras ou irregularidades. Segundo o jornal The New York Times, a Casa Branca distribuiu uma orientação interna exigindo que a Agência de Cidadania e Imigração aponte de 100 a 200 casos de desnaturalização por mês. Advogados criticaram as 2 agressivas ações contra imigrantes nos Estados Unidos. Essa revisão de cidadania, ela só é permitida em situações muito específicas, não é algo automático, não é algo administrativo, não é uma decisão simples do governo, precisa ser respeitado. O processo judicial envolve Corte Federal, o cidadão americano tem direito à ampla defesa. Para se colocar em perspectiva, para também não gerar pânico, nos últimos anos, os Estados Unidos tiveram em média menos de 10 casos de desnaturalização por ano. No próximo bloco, Brasil supera Estados Unidos na pecuária. Além de maior exportador, se consolida como principal produtor mundial de carne bovina. E mais, Brasil sai da lista das 10 maiores economias do mundo. Américas no ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. O Brasil alcançou um marco histórico na pecuária. Pela primeira vez, o nosso país superou os Estados Unidos e se tornou o maior produtor de carne bovina do mundo. Segundo dados do Departamento Americano de Agricultura, o Brasil produziu 12 milhões de toneladas este ano, um crescimento de mais de 4% em relação ao ano passado, enquanto os Estados Unidos registraram queda de 3,9% e produziu 11 milhões de toneladas, menos que o Brasil. O resultado reflete a expansão do rebanho brasileiro e o uso de novas tecnologias no campo. Já os Estados Unidos enfrentam secas severas, altos custos de produção e o menor rebanho desde a década de 70. Além de liberar as exportações, há mais de 2 décadas, o Brasil agora consolida sua posição como principal produtor mundial de carne bovina, à frente da China, União Europeia e Índia.
O Brasil deixou a lista das 10 maiores economias do mundo, segundo um levantamento da agência de crédito Austin Rating. O nosso país caiu da 10ª posição para a 11ª e, com isso, ficou fora dos 10 primeiros lugares do ranking global. O motivo da queda foi o resultado do PIB, o Produto Interno Bruto, abaixo do esperado. Segundo o IBGE, a economia brasileira cresceu apenas 0,1% entre julho e setembro. Além do desempenho fraco, as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos também reduziram as exportações brasileiras e isso acabou pressionando o PIB. Analistas apontam que o impacto das tarifas ainda pode tirar até meio ponto de crescimento do nosso país, isso no ano que vem. Rússia e Canadá ultrapassaram o Brasil no ranking global, enquanto Estados Unidos, China e Alemanha continuam no topo do ranking. Em um discurso de 20 minutos à nação, o presidente Trump falou sobre economia, segurança e imigração e anunciou que vai enviar dinheiro aos militares. Trump ainda criticou os democratas pela atual situação financeira, o custo de vida alto no país, e disse que seu governo reduziu a inflação. After 11 months, our border is secure. Inflation is stopped. No discurso, Trump afirmou que depois de 11 meses, as fronteiras voltaram a ser seguras, que a inflação caiu 2,7% e que a nação voltou a ser forte e respeitada novamente. Ele prometeu mais alívio no custo de vida das famílias no país e disse que os salários estão crescendo e que sua política de tarifas ajudou a reduzir os preços. 1,450,000 military service members will receive a special, we call O presidente anunciou um pagamento especial de $1.776 para cerca de 1,4 milhão de militares, chamando de dividendo do guerreiro, financiado com receitas de tarifas. Trump reforçou que sua administração reduziu as travessias ilegais, fortaleceu a fronteira e que agora vai intensificar as operações de deportação. Ele afirmou que a cooperação entre as agências federais está mais forte do que nunca e qualquer irregularidade será alvo de ação. O presidente criticou os democratas, dizendo que levaram o país à beira da ruína, mas garantiu que o melhor ainda estava por vir em 2026. Ele apresentou a fala como um marco de otimismo, afirmando que sua política econômica e de segurança vai garantir estabilidade para as próximas gerações. When the world looks at us next year, let them see a nation that is loyal to its citizens, faithful to its workers, confident to its identity, certain to its destiny, and the envy of the entire globe. Hoje, na Casa Branca, o presidente abordou um assunto que ele não falou ontem no discurso à nação, a Venezuela. Trump repetiu que pretende realizar uma incursão terrestre no país latino. As últimas informações com Matias Brotero. Donald Trump disse que não se importaria em informar o Congresso sobre um possível ataque por terra à Venezuela. O presidente reforçou, no entanto, que não tem obrigação de avisar o parlamento. O presidente americano tem repetido que pretende realizar uma incursão terrestre na Venezuela. Trump acusa o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de liderar um cartel internacional de drogas. Os Estados Unidos já realizam operações militares contra supostas embarcações com drogas na região. Na quarta-feira, mais um barco foi atingido. 4 homens acusados de serem narcotraficantes foram mortos. Até agora, ao menos 99 pessoas morreram em 26 ataques navais no Pacífico e no Caribe, segundo a imprensa internacional. Em meio à tensão entre Maduro e Trump, os Estados Unidos anunciaram um bloqueio naval na costa da Venezuela contra petroleiros sancionados. Hoje, o presidente Lula se ofereceu para mediar a crise entre os países. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. A seguir, após caso de influencer brasileira grávida, médicos avaliam se populares canetas emagrecedoras cortam o efeito de anticoncepcionais. Você vai ver também que crises de raiva em crianças várias vezes ao dia e por anos seguidos pode significar algum tipo de transtorno. Já voltamos e com uma notícia intrigante. Médicos estão avaliando se as populares canetas emagrecedoras cortam o efeito de anticoncepcionais. É que uma influencer brasileira engravidou usando os 2 medicamentos. A Carla Marinho conta essa história pra gente. A influenciadora e médica brasileira Laís Caldas surpreendeu os seguidores ao anunciar a primeira gravidez com o marido Gustavo Marcengo, mesmo tomando o anticoncepcional. Para ela, a concepção do bebê só tem uma explicação.
Eu já tinha feito protocolo com Mounjaro antes, no início do ano. Eu já tinha feito protocolo com Ozempic ano passado. E tomando anticoncepcional oral. E nada aconteceu. Aí você fala assim, não vai acontecer comigo. Pois é. Deus só estava esperando o nosso casamento para nos abençoar com esse filho ou com essa filha. Não tem outra explicação, né, gente? Especialistas dizem que medicamentos como o Ozempic, Mounjaro e outros, usados para combater diabetes e para emagrecer, têm capacidade de interferir na eficácia da pílula. Apesar de nada comprovado cientificamente, os médicos dizem que essas canetas emagrecedoras retardam a digestão, reduzindo a absorção dos hormônios contraceptivos e que, com a perda de peso, podem aumentar a fertilidade em mulheres. A Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia recomenda cautela e alerta que mulheres que fazem uso desses novos medicamentos devem considerar métodos alternativos de proteção para evitar gravidez. Então ele interfere tanto na absorção como na eficácia. Isso tem crescendo cada vez mais por causa do aumento do uso dessas medicações emagrecedoras. E lembrando também que a obesidade, doença base para quem precisa usar esses remédios, influencia diretamente com a infertilidade. E a pessoa melhorando a obesidade, ela automaticamente se torna mais fértil. Apesar do susto, Laís e Gustavo celebram a chegada do bebê. Estamos felizes demais. Foi como Deus quis. E ano que vem tem Baby Lagosta. Os médicos estão alertando os pais sobre um comportamento típico infantil que, se persistir por muito tempo, pode ser um sinal de alerta, as chamadas birras ou crises de raiva. Pelo menos 1 em cada 5 menores do país tem algum tipo de transtorno que precisa de atenção médica e os pais não sabem. Embora comum na infância, as birras na adolescência podem significar mais do que crises de raiva. Um levantamento do CDC apontou que pelo menos 1 em cada 5 menores de 3 a 17 anos apresenta alguma condição de saúde mental que precisa de ajuda. We say terrible twos, kids at that age. A psiquiatra Madalena Romanovski explica que esse comportamento é normal em crianças de 2 anos, mas alerta. O problema é quando as crises começam a se repetir diversas vezes, por dia ou por anos. Os especialistas estão testando um smartwatch capaz de prever uma birra antes de começar. O relógio monitora batimentos, sono e movimentos e envia os dados para um aplicativo com inteligência artificial e alerta aos pais. With this technology, we can predict the tantrum even up to an hour. Com essa tecnologia, conseguimos prever a crise até 1 hora antes e orientar os pais sobre como agir, diz Madalena. Nos testes com 50 crianças, a intervenção rápida reduziu em média 11 minutos a duração das birras mais intensas e aumentou o controle comportamental das crianças e adolescentes em crise. As mudanças de ambiente nas festas de final de ano, às vezes, despertam esse comportamento nas crianças. Os médicos dizem que este é um momento para ficar de olho nos pequenos e agir rápido para impedir um acesso de raiva. A Câmara dos Representantes aprovou um pacote de saída do Obamacare mais restrito que foi proposto pelos republicanos. A medida foi votada nesta quarta-feira e teve como objetivo reduzir os custos de saúde para alguns americanos nos próximos anos. O projeto permite que pequenas empresas e trabalhadores autônomos comprem planos de saúde por meio de associações, na tentativa de diminuir os prêmios mensais. O pacote também destina recursos federais para subsídios de custo compartilhado, benefício que ajuda inscritos de baixa renda do Affordable Care Act a cobrirem aí pequenas franquias e despesas médicas. Mas o texto não trata da renovação dos créditos fiscais do Obamacare, que expiram no final do ano. Sem a votação de uma extensão, esses benefícios vão terminar no dia 1º de janeiro, o que significa um aumento aí bem alto nas mensalidades para milhões de americanos. O projeto agora segue para o Senado, mas não deve ser votado antes do recesso de fim de ano. O governo norte-americano alterou as datas de entrada gratuita nos parques nacionais aqui dos Estados Unidos e colocou a foto de Donald Trump no passe anual. As duas medidas criaram polêmica. A partir do ano que vem, algumas tradições vão ser alteradas no Serviço Nacional de Parques.
O dia de Martin Luther King Jr. e o Juneteenth, que marca o fim da escravidão, não vão mais estar entre as datas de acesso gratuito para a população. Em contrapartida, foram incluídos o Dia da Constituição, 17 de setembro, e o Dia da Bandeira, que é o mesmo dia do aniversário do presidente Trump, 14 de junho. As mudanças refletem a política da administração Trump, que tem como foco eliminar todos os programas de diversidade e inclusão. Vários grupos de direitos civis protestaram contra a mudança. Além disso, o Center for Biological Diversity anunciou que entrou com um processo contra a Casa Branca para impedir que a imagem do presidente Trump seja usada nos passes anuais para entrar nos parques em 2026. O grupo alega que a decisão viola a lei federal que exige concurso público para escolher as fotos e politiza um tema independente. A partir do ano que vem, turistas também vão ter que pagar a mais para entrar nos parques. Além do passe tradicional, uma taxa de $100, o equivalente a R$ 540. Na Flórida, uma tecnologia inusitada foi lançada para controlar a superpopulação de cobras invasoras. São coelhos robôs movidos à energia solar que estão sendo espalhados nos Everglades para enganar as pitons birmanesas. Eles são equipados com câmeras de inteligência artificial e imitam os movimentos e a aparência de coelhos reais. Isso acaba atraindo as serpentes e facilitando as autoridades para capturá-las. Desde o ano 2000, mais de 19 mil pitons já foram retiradas da região, mas a infestação continua ameaçando a fauna nativa. E a iniciativa é vista como um passo importante para reduzir os danos ao ecossistema. O projeto foi desenvolvido pelo Distrito de Gestão de Recursos Hídricos do Sul da Flórida e pode servir de modelo para outros estados norte-americanos. No próximo bloco, tem alerta de tempestade de costa a costa nos Estados Unidos, com sistemas de chuva, vento e neve chegando. E ainda, mudança histórica no Oscar. A partir de 2029, as cerimônias vão passar a ser transmitidas exclusivamente via online. Uma tempestade de costa a costa está mudando o clima nos Estados Unidos e pode afetar milhões de pessoas neste final de semana e também na semana que vem. O sistema começou a se formar no oeste do país, com chuvas fortes e neve nas montanhas. Agora avança pelo centro e norte, levando rajadas de vento entre 50 e 70 milhas por hora. Várias árvores já foram derrubadas. No Nordeste, a expectativa é de neve entre 3 e 6 polegadas, com impacto direto em grandes cidades como Nova York, Filadélfia e Boston. Já no Noroeste, estados como Washington e Oregon enfrentam inundações severas e alertas para mais de 100 mil pessoas se deslocarem de áreas de risco. A Administração Nacional de Meteorologia alerta para atrasos em aeroportos e viagens terrestres complicadas. A tempestade é parte de um padrão de inverno mais ativo, influenciado pelo fenômeno Laninha. Os meteorologistas dizem que depois do frio intenso, uma onda de calor pode chegar na próxima semana. Mas até lá, o país segue sob alerta. E já que a gente está falando de clima, vamos dar uma olhadinha na nossa tabela, ver como é que vai estar amanhã em boa parte aqui do país. Olha, Nova York vai ter chuva com mínima de 32, Washington também, aí chuva o dia inteiro. Charlotte, a mínima é de 35 graus, máxima de 60 graus Fahrenheit. Atlanta também não tem sol por lá não, vai chover o dia inteiro também, a gente precisa de guarda-chuva nessa área aí, mínima de 35. Miami, tempo encoberto, Tampa, um pouquinho de sol, mas vai chover ao longo do dia, mínima de 55. Houston, tempo encoberto, a única região aí nessa parte do mapa que a gente vê agora da tabela é San Antônio com sol forte, máxima de 66, mínima de 44 graus. Phoenix, tempo encoberto, Los Angeles, vento ao longo do dia. São Francisco, sol entre nuvens com um pouquinho de pancada de chuva ao longo do dia, mínima de 53, máxima de 61 graus. A gente fala agora de uma artista brasileira que ganhou 2 prêmios internacionais em uma exibição de arte em Las Vegas. Ela superou mais de 400 adversários de 24 países. A reportagem é da Carla Marinho. As obras de Joyce Gabriela foram reconhecidas pelas texturas refinadas com impacto visual e originalidade. Recebeu distinções na categoria 3D com 2 peças.
As artes da brasileira foram escolhidas na 15ª exposição Nature, realizada online. Ela se destacou entre as mais de 443 inscrições de 24 países e 29 estados norte-americanos. O reconhecimento e a distinção reforçaram a projeção da artista no cenário contemporâneo. As criações de Joyce combinam resina, vidro, areia e pigmentos, transformando materiais brutos em pura arte. O objetivo da exposição e concurso foi reunir talentos emergentes do mundo e dar visibilidade global. As obras premiadas permanecerão em destaque na página inicial da Lightspace and Time Gallery pelos próximos 3 meses e depois passarão a integrar o arquivo permanente da galeria. Uma mudança histórica na maior premiação do cinema. A partir de 2029, as cerimônias do Oscar vão passar a ser transmitidas exclusivamente pelo YouTube. A nova parceria foi anunciada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. A mudança inclui cobertura completa, tapete vermelho, bastidores, festa pós-cerimônia e tudo ao vivo e gratuito para o público global. O contrato encerra uma relação de mais de 50 anos com a rede ABC, que transmite a premiação desde 1976. A última cerimônia vai ser realizada em 2028, marcando o centenário do Oscar na televisão. Segundo a academia, a mudança vai ampliar a audiência para mais de 2 bilhões de espectadores em todo o mundo, com legendas e áudio em vários idiomas. E falando em Oscar, um brasileiro foi pré-indicado à maior premiação do cinema de 2026 em uma categoria inédita, a de melhor direção de fotografia. Adolfo Veloso assina a direção de fotografia do longa Sonhos de Trem, produção da Netflix, que mostra a vida de um lenhador no noroeste dos Estados Unidos no início do século XX. O filme é estrelado por Joel Edgerton e tem sido elogiado pela atmosfera visual e pela reconstrução de época. Com a pré-indicação, Veloso se torna o primeiro nascido no Brasil a disputar uma vaga na categoria. Em 2004, Cidade de Deus chegou a concorrer, mas o responsável pela fotografia foi o uruguaio César Charlone. Agora, o Brasil tem a chance de ver um profissional nacional entre os 5 finalistas. A lista final dos 5 indicados será divulgada em 22 de janeiro. Além de Sonhos de Trem, outros filmes, como Wicked, Parte 2 e Hamlet, estão na disputa nessa categoria. E o filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, vem ganhando força na corrida pelo Oscar. Segundo o site Gold Derby, o longa subiu 18% nas apostas nos últimos dias. Ocupa a primeira posição para a indicação de melhor filme internacional. Wagner Moura aparece no 3º lugar na disputa para o melhor ator e roteiro original também figura entre os 5 mais cotados. A produção também recebeu indicações no Globo de Ouro e no Critics' Choice. As nomeações finais vão ser divulgadas no dia 22 de janeiro e o filme tem 97% de chance de figurar entre os melhores internacionais. A gente vai ficar na aposta e vai acompanhar tudo. O Jornal Américas no Ar, então, termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera novamente na próxima edição. Até lá!